Meu Deus. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui eu terminei falando no último vídeo. A gente fechou, acho que a aula acabou em 20 minutos e a gente ficou Uhum. 40 minutos falando sobre isso aqui, fora da Verdade, né? enrolação. Que era justamente sobre essa ideia da ira de Deus que ainda vem sobre os filhos das desobediências, né? Não Uhum. é uma, não é que virá, né? Não é uma ira vindoura, que também existe a ira vindoura de Deus, Sim. mas é uma ira que vem, né? Que está atuante nos filhos da desobediência. Como essa ira se manifesta, como ela é revelada, aí ela tem suas diversas formas, as suas diversas facetas de se apresentar na vida da humanidade. Pois é. Então aí, dando sequência, né? Ele vai falar justamente como ele está falando para a igreja, isso, né? Para um povo que crê em Jesus, ele está falando, cara, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando vivia nelas. Então ele está apontando para um passado. Ele está apontando Uhum. para um estilo de vida passado. Antes vocês viviam, vocês eram escravos disso, né? Agora, porém, né, versículo 8, abandonem. Então, trazendo justamente essa ideia de que é uma prática que ainda pode acontecer, sim, mas a ideia Uhum. é justamente abandonem, né? Se desvencilhem dessa velha natureza, busquem ao Senhor. Isso aqui é algo que eu consigo sozinho? Impossível, né? Eu Né? preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso do lavar regenerador da palavra. Eu preciso cada vez mais me aproximar de Jesus, que quanto mais me aproximo de Jesus, mais eu me relaciono com Ele e mais Ele me ajuda a executar isso aqui, né? Não é uma Isso. ação sozinha, não é uma disciplina, né? Não é algo Ali que em eu... cima tá, ali em cima tá falando, faço morrer e aqui abandonem. Exatamente, entende? E é pela força do Espírito Santo, é pela força de Deus, né? Porque por Uhum. nosso próprio desejo, cara, não há desejo de abandonar e nem fazer morrer, mas muito pelo contrário. O meu desejo é que continue sendo feito, que eu continue pecando, porque, cara, o pecado, ele, cara, é muito fácil, é muito prazeroso. Pois Para é. mim é muito mais fácil eu continuar vivendo uma vida errada do que caminhar no caminho oposto do pecado. Uhum. Abandone igualmente todas essas coisas. Aí ele vai trazer outros aspectos, né, de pecado, né? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Ó, novamente, se despiram. É como se tivesse tirado a roupa, né? Basicamente, de uma Uhum. roupa e colocado uma nova. Com as suas práticas. E se revistam, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não Então, pode haver mais. Ah, tá. Eu achei que a gente pode dar um. Oi, você falou? então, aqui tá falando na minha cabeça exatamente o que fala em Romanos 8:5, que para pensar devagar nas coisas do espírito, né? Romanos, Exatamente isso, né? Até porque é o mesmo autor, né? Romanos 8,5, deixa eu só ver aqui o que você está referenciando. Vê lá. É, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É, justamente. Você revestir aqui tá falando sobre isso, né? Basicamente. Exato. É uma escolha diária, é É, uma, pois. é uma autonegação diária, realmente abrir mão daquilo que talvez seja uma satisfação momentânea, mas que tem a longo prazo uma colheita não satisfatória, né? E nos, Isso. e nos coloca num lugar de filho das obediências, né? Nos coloca num lugar de realmente cara, eu tô desobedecendo a Deus, né, cara? Eu tô me Pois é. colocando num lugar de desobediência, né? Como, novamente, eu não posso dizer, e não é de maneira alguma dizer isso, pô, pequei, Deus vai socar um raio na minha cabeça. Não, Uhum. mas é entender que o desdobramento do pecado contínuo, ele vai me levar para um lugar de morte, ele vai me levar para um lugar de consequência, ele vai me levar para um lugar justamente desse de Romanos 8, né, que Sim.
A minha inclinação é morte, a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Então, se existe distinção, né, das inclinações, se eu me inclino para a carne, o meu destino é morte. Se eu me inclino para vida e paz, ou seja, há uma distinção realmente. A escolha de para onde eu me inclino vai definir o fruto daquilo que eu estou semeando. Exatamente. Acho que em Gálatas também vai falar, né, que aquele que semeia na carne semeia para a própria corrupção e aquele que semeia no espírito para a vida eterna. Uhum. Então é entender que existe os dois lados da moeda, é inevitável isso, né? E fala também lá que de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. Exatamente, cara. E se tem uma coisa que funciona nesse mundo, cara, sem que você crendo em Deus ou não, é a lei da semeadura. É, exatamente. Você Então, pode crer ou não, tanto não, faz. não precisa ter fé para semear, cara. Né? Você semeou, vai colher. Não, não importa. Bem dessa. Entendeu? Então é isso, disso que a gente traz isso para a gente consegue ver isso em todos os aspectos, tanto espiritual quanto material. Uhum. 11 ali. 11. Então aqui não pode haver mais grego. É muito importante também a gente entender que ele está trazendo todos esses preceitos, porque é justamente a ideia de que ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece, uma igreja que ouviu o evangelho e creu no evangelho. Então não foi uma Não foi igreja. ele que fundou essa igreja? Bom saber. Exatamente. Paulo não fundou essa igreja. Então é mais ou menos assim, cara, eu não conheço essa igreja, eu não. O que eu escreveria, né, para uma igreja que conheceu a Jesus, mas talvez não teve ali eu não consegui dar a instrução, não consegui trazer talvez a instrução que eu queria trazer, como assim como ele traz para as outras cartas. Então ele traz basicamente aquilo que Deus fez para o povo lá no deserto, né? Uhum. Ele fez o quê? Cara, esse povo acabou de sair do Egito, eles não têm entendimento ainda do que é o certo e o que é o errado. Talvez o conhecimento de certo e errado deles está deturpado, talvez eles achem que adorar a Deus não é uma coisa ruim. Então eu vou Uhum. ensiná-los como é o meu parâmetro, como é que eu trabalho, como é que eu desejo que seja as coisas. Então ele pega e dá 10 mandamentos ao povo, mostrando qual é o Uhum. parâmetro, qual é o caminho, qual é o trilho que Deus deseja, né? Então é basicamente Uhum. nessa ideia, nessa mesma linha de pensamento que Paulo está trazendo essa ideia aqui, né, de essas instruções, né, para esta igreja, para dar um norte, né, para dar direção. Né? Então, uma vez que eu estou te explicando, não há ignorância, não há desconhecimento. Cara, eu estou dizendo, isso aqui é errado, isso aqui não condiz com a nova natureza. Sim, exatamente. Para que você não fale, mas eu não sabia, ninguém me explicou. Estou te explicando. Então é mais ou menos isso que Paulo, é mais ou menos isso que Paulo está fazendo, né? Não estou falando de você, né? É. Mas tipo, é Paulo falando para a igreja de Deus, assim, mais ou menos nesse sentido. Não, entendi. Uhum. Às vezes era melhor não saber, né, chefe? Às vezes eu fico pensando nisso. Tem o texto que fala isso, né? Que é melhor que fosse ignorante a respeito do assunto. Mas, cara, é aquela coisa, né? Se você fosse ignorante que o sinal vermelho é o de parar, É, é aquela coisa, você vai passar uma vez, duas, três, quatro, e não vai acontecer nada, mas uma hora vai dar ruim, entendeu? sim. Então a ignorância até um certo ponto, ela é boa, mas uma hora vai dar ruim. E outra, uma vida com Deus, ela é muito melhor. Até porque a Bíblia é o manual, né? Então, se eu faço o que está lá, a probabilidade de dar tudo mais certo, né, é muito maior do É, que, né, o, eu não souber. uhum. O único cuidado que a gente tem que ter com esse pensamento é que mesmo que tudo dê errado de uma perspectiva humana, ainda e eu esteja obedecendo a palavra, é exatamente o sucesso correto que Deus espera, entendeu? Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, o cara foi um cara obediente em tudo, né? Mas ele Sim, morreu numa prisão, né? Então é entender que às vezes a medida de sucesso que o mundo traz pra gente não é necessariamente a medida de Deus para nossas vidas de sucesso, entendeu? Talvez o sim, mas caminho que Deus. por isso que eu falei a probabilidade, né? tal- Porque tal- Deus sabe o que ele Uhum, tem para nós, né? isso, E talvez. outra, Paulo tinha uma missão, né? Então, Isso. ele, né? Eu vou dizer que todo mundo vai morrer num cárcere privado igual Paulo? Não, cara, eu também não posso afirmar porque nem todos os cristãos viveram dessa forma. Tem que ver cristãos Sim,
que eram prósperos e financiavam a obra. Teve cristãos que não morreram em martírio, mas que foram cristãos idôneos, entendeu? Então é entender que a forma como Deus trabalha, a forma como Deus se move no meio do seu povo, ela é multiforme, ela é distinta. Não é um sim, padrão que todo mundo vai viver da mesma forma. Cara, a grande questão é que o que temos em comum é que a obediência dele é independente, né? É independente se as coisas estão bem ou estão mal. Eu posso estar claro. triste, eu posso estar feliz. A obediência ela é algo neutro dentro disso e ela precisa ser unânime, independente do que eu sinto. Eu acho que esse que é o ponto X da questão. Independente daquilo Isso. que eu sinto, a obediência ela precisa acontecer. Mas me corrija se eu estiver errado, tudo leva para um caminho só, que é para a glória dele, certo? Exatamente, correto? Perfeito. Eu prosperar financeiramente, que prosperar tem várias coisas também. Se eu prosperar financeiramente, por exemplo, é para a glória dele. Eu tenho que entender isso, que é para Exatamente. ele, por ele, para ele. Se eu não prosperar tanto, também é para a glória dele. Exatamente. Se eu ficar né, numa vida, eu não acredito que Deus queira que a gente fique numa vida, né, Uhum. uma vida, uma pobreza, passando Uma miséria. necessidades com uma família, por exemplo. Uhum. No caso de Paulo, ele era sozinho, né? É mais fácil ele falar assim, tive fome e tive muito o que comer e tal. É mais fácil, né? Eu creio Uhum. que, mas Deus, eu não acredito que Deus queira que a gente passe fome, ainda que Não, de exista. maneira alguma. Quando é a ideia de um Mas pai que tudo é cuida para a do glória dele, né? é uma ideia de um pai que cuida de um filho, né? Sim. Agora, a forma como o pai vai gerar maturidade no filho, muitas das vezes é o processo que a Isso. gente não compreende, entendeu? Porque às vezes a Uhum. maturidade que eu preciso gerar em você vai exigir a escassez que ele vai te proporcionar, entendeu? Pois é, A bonança, ela não vai gerar a maturidade que precisa ser gerada em você, entendeu? Às vezes, se né? você estiver muito bem de vida, você vai ficar mais parecido com o mundo do que com Jesus. Isso, Já tem exatamente. gente ao contrário, e isso não influencia, e Deus sabe como tratar com cada um, entendeu? Aham. Eu não posso muitas vezes olhar pro cara que tá ali na pindaíba, pô, nunca dá certo, e olhar e falar, ah, pô, o cara tá em pecado, o cara tá num. Né? Não, Né? isso daí não. Às vezes é uma má administração financeira, sim. Às vezes é um É, desequilíbrio emocional, sim. Mas às vezes não é Deus tratando, às vezes é a forma como Deus está lidando com aquilo ali. em Então toda é. vez que eu. Oi? Desculpa te cortar. Não, pode falar? Toda vez que eu vejo o pastor falar sobre a Letícia, por exemplo, Aham. na época eu fiquei indignado. Eu não estava na igreja, estava afastado, né? Uhum. E daí eu fiquei sabendo. Eu falei, nossa, cara, eu não falei pra ninguém assim, mas dentro de mim eu falei, que Deus é esse que faz isso, cara? Pra um É, cara desse, entendeu? exato. Porque o pastor já tinha me ajudado, ele já tinha feito muita coisa por mim antes lá, entendeu? Uhum. E eu parei de ir na igreja, tava cheio de. Enfim, fiquei à beira do caminho. Não. E, cara, eu fiquei indignado, assim, sabe? Hoje eu entendo que é pra glória dele, porque o Uhum. pastor tem um testemunho que vai ser pro resto da vida dele, cara. E pro Aham. resto da vida da Letícia. E Sim. aquilo impacta eu que conheço. Imagina quem não conhece ainda a história, Exato. entendeu? E- É Então, concluindo, tudo é pra glória dele. sim. Leva pra mim, leva pra esse caminho, no final. E uma coisa interessante a gente olhar justamente nesse aspecto é entender que aí é uma forma que eu vejo as coisas, posso estar errado também no que eu vou falar agora, mas eu entendo que não foi Deus que pôs o câncer na Letícia, entendeu? O câncer é uma Sim, doença que existe e que a aham, Letícia adquiriu, né? Devido à sim, genética, devido ali à mutação, enfim, célula. E aí é aquela coisa. A Letícia podia ter tido câncer e Deus não ter sido glorificado. Mas ela teve assim, câncer e Deus foi glorificado, porque a doença veio em uma família que estava estruturada em Cristo. O câncer veio em uma família que olhou as circunstâncias adversas e ainda assim glorificou a Deus, ainda assim permaneceu firme na palavra de Deus, entendeu? Então é uhum, isso que diferencia os filhos, né, dos não filhos, né? Porque em meio às adversidades eles manifestam a glória de Deus. Agora, aqueles que não são filhos, geralmente, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, eles vão manifestar o quê? A carne, eles vão manifestar o eu, vão manifestar o ego, vão manifestar a indignação, o sentimento de justiça, de que Deus é injusto, de que Deus é isso, Deus é aquilo. Então, em vez de o coração ser transformado
eu vejo o coração num momento de fragilidade, ele se render a Deus, ele vai agir em orgulho, ele vai agir em ódio, ele vai agir em injustiça, ele vai falar, cara, Deus não é justo, eu não merecia passar por isso, e normalmente é nesse momento que o coração se volta contra Deus, entendeu? Então Uhum. pode haver dois caminhos aqui, né? Daqueles que se revoltam contra Deus e daqueles que se rendem a Deus. Então, Pois é. é, Complicado isso, né? é complexo e também não sabemos como isso funciona, entendeu? Porque entra Não. naquele aspecto que eu falei. É o Deus que rege o universo com a sua infinita sabedoria e sabe como lidar com cada pessoa. É. E aí a gente não compreende na completude como isso funciona nos seus desdobramentos, né? No seu detalhamento. Porque cada um dia é um dia, né, cara? Cada dia é um dia. Né? Teve dias que eu tenho certeza que o pastor Robert, tanto é que ele fala, ele olhou pro céu e falou, cara, o que Deus tá fazendo comigo, entendeu? É o sentimento de, cara, e aí? Né? O que eu faço com essa É. situação? Como é que eu lido? Então, há momentos de fraqueza, momentos onde realmente eu olho e falo, não entendo o que Deus está fazendo, mas... E aí logo vem o sentimento, cara, a única opção que eu tenho é me render e adorá-lo, porque não tem outra escolha. Não tem, né? Verdade. Entendeu? Não existe outro. Então eu realmente honro, eu glorifico, porque ainda que vivesse ou morresse, seria para honra e glória dele. Então esse é o coração de quem entrega, de quem sabe que nada é dele. E Tudo a gente pertence ainda a tem Deus. o plus de que, cara, na eternidade a gente vai se encontrar, né? Então, Exatamente. E mas aí, falar fácil, né, Michel? A não, gente tá falando falar é aqui, lindo, maravilhoso. Aqui nós conversando é né? lindo, maravilhoso, cara. É É sensacional. doce. Né? E aí aquela ideia do livro, né? Que na vida ou na morte pertencemos a Cristo, entendeu? Pois é, Então não existe não pertencimento, não existe nada meu, porque tanto vivo quanto morto eu pertenço a Deus, pois é. Ainda. certo? Então só pra. Deixa eu ver aqui onde nós. Acho que não vai dar pra terminar aqui, senão vamos muito longe. Tranquilo. Então, só seguindo. E se revestiram da nova natureza, que renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, é uma nova natureza que se renova, ou seja, ela não é estática, né? Ela, todo momento Sim, ela está se renovando pelo quê? Por um pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. pelo conhecimento. Né? Então é um apontamento para Cristo, é um apontamento para uma relação com o Criador, com aquele que lhe deu a nova natureza. Sim, Aqui não pode haver mais grego e judeu, ou seja, aqui ele já começa a falar de outra situação, né? Que era um problema muito recorrente nas cartas, né? Igrejas onde havia judeus e gregos, ou judeus e gentios, né? sim, Então ele está falando, cara, agora não tem mais separação, não tem mais velha aliança e nova, só tem a nova aliança. Então, cara, aquilo que passou, passou. Agora nós estamos falando a respeito justamente de uma nova aliança. Então, circuncisão e circuncisão bárbaro, ceta, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Então ele está apontando para uma unidade em Cristo Jesus, onde nós somos um e não há mais separação. Não há mais grupo A e grupo B. Mas agora em Cristo nós somos um. Então ele vai trazer essa ideia de portanto como eleitos, né? Eleitos de Deus, né? Aqui esse eleito de Deus também traz muita discussão a respeito da presciência ou da predestinação, mas, cara, independente se é presciência ou se é predestinação, cara, eleitos de Deus. Né? calvinismo arminiano. Vamos lá. Exatamente. Santos, amados, revistam-se de profunda compaixão. É arminiano ou é calvinista? A regra é a mesma. É, Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra uma pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Né? Essa ideia de suporte-se uns aos outros não tá ligada a uma ideia de, cara, eu tenho que aguentar o Will aí, porque, pô, o Will é chato, mas eu tenho que aguentar ele. Mas, né? cara, tá ligado a uma ideia de, cara, como eu posso ajudar o Will a ser menos chato? Como eu posso, como eu posso contribuir? Como é que eu posso amá-lo cada vez mais na sua chatice, entendeu? Então é uma Pois ideia é. cara, de realmente ombro a ombro, e não necessariamente uma ideia de, eu tenho que estar aqui junto porque Deus está mandando. Porque se eu viver nessa ideia de que eu tenho que estar junto porque Deus está mandando, uma hora eu vou cair fora. Mas quando eu me Não, coloco à disposição para
tornar o outro melhor, para realmente gerar a imagem de Cristo no outro, esse suporte se torna alguém que carrega o outro no braço se necessário para que chegue aonde Cristo deseja. Por isso é importante o entendimento, né? Você está em Cristo e não só obedecendo ao que ele diz ali por fora, né? Uhum. Você conhecer mesmo, É um querer entender o conhecimento, né? O que ele pleno está falando. conhecimento, né? Não é um conhecimento básico, é um pleno conhecimento, né? Então é sempre essa a ideia. Abrindo aspas aqui, como é engraçado, agora que você falou que Paulo não abriu essa igreja, como eu tô vendo o texto aqui de outra forma, cara. Que loucura. Ele começa, Loucura. né, a ficar de uma forma diferente, porque daí a gente começa. E um ponto importante quando a gente tem um curso ali na mesa ali que é sobre interpretação bíblica, mano. Assim que eu terminar o Apocalipse, eu vou começar a postar ele. Aham. Cara, é sensacional o que ele fala a respeito das cartas, né? Porque a gente precisa entender que a carta, ela foi escrita para um público específico. Foi escrita Uhum. para uma situação e uma época específica. E muitas das vezes a gente lê a carta com os olhos contemporâneos, com os olhos de alguém que conhece a Bíblia de forma geral. Mas quando ele escreveu a carta, não existia a Bíblia, não existia o cânon bíblico, não existia o Gênesis, Apocalipse ali, né, toda Ó, essa. Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja. Né? uma carta mesmo, né? Ele não estava Inteira, assim, né? pensando teologicamente como isso ia se comportar, como se isso teria concordância com outra carta ou não, entendeu? Ele estava Pois é. simplesmente escrevendo algo para uma determinada igreja, com um determinado momento, com um determinado sentimento, com um determinado contexto, né? Então a gente Né? precisa sempre ter esse olhar, que às vezes a interpretação em cima daquilo não pode estar pautada numa visão contemporânea, mas sim sempre numa visão de que contexto foi escrita essa carta, por que foi feita dessa forma, essa abordagem, sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê e nunca é por acaso. Muito bom. Perfeito. Então, essa ideia de assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, essa é a condicionante. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o. Opa, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Ou seja, de nada adianta eu fazer. Por isso que essa ideia de suporte na ideia de, vou aguentar você, ela não Uhum. casa com isso aqui, entendeu? Porque o amor, ele tem uma perspectiva de Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, né? Sempre está disposto, sempre está disponível. Né? O amor de Cristo, né? O meu amor, ele é terrível, o meu amor é um amor sem vergonha. Mas o amor de Cristo Pois que é. habita em mim, através da nova natureza, ele é capaz de amar, fazer essas coisas verdadeiramente em amor. Que é o vínculo da perfeição. Então, que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, né? Então, essa ideia de eu vou comprar um carro porque eu estou sentindo a paz de Cristo, precisa ter um Uhum. cuidado, entendeu? Porque às vezes essa paz não é necessariamente de Cristo, né? Então, tem que analisar as coisas, tem que ver financeiramente, tem como o valor bate financeiro, fazer conta, cara, porque às vezes Deus não fala nada porque ele acha um absurdo você perguntar algo que ele já disse na Bíblia, já disse. Verdade. Então, às vezes não é uma paz de Cristo, é simplesmente Deus pasma porque você está fazendo uma burrice. Não é paz, é pasmo. Falando, cara, eu não Foi bom. acredito que eu já expliquei umas 500 vezes para ele não fazer, gastar mais do que Né? ganha e ele continua fazendo isso. Então, aí Verdade. Deus, como é que Deus gera um filho maduro que sabe, que administra direito o dinheiro? Ele faz o cara se lascar, às vezes, muitas vezes, financeiramente, entendeu? Para ele ver se ele Verdade. aprende que ele não pode gastar mais do que ganha. Amém. Como é que eu vou ensinar, às vezes, o cara? Às vezes, se eu chegar e falar pra você, não gaste mais que ganha, você não vai ouvir. Mas se você quebrar a cara, se você se lascar com um monte de cartão de crédito, com um monte de financiamento, aí, cara, isso vai ser uma escola muito maior do que eu falando, te aconselhando, falando pra você não fazer. Mais sábio é aquele que ouve e não pratica do que aquele que, ouvindo, pratica e aprende. Né? Então, eu já ouvi isso, né? O sábio é aquele que ouve e aprende com o que ouviu, né? O inteligente é aquele Uhum. que aprende na prática, né? Ele Né? vive a situação, quebra a cara e aquilo ali virou inteligência, porque ele aprendeu e agora ele não vai mais.
Mas o brasileiro vive numa cultura de gastar mais do que, infelizmente. Então aí é questão de como é que você quer conduzir as coisas, porque tem coisa que não vale a pena pagar o preço de viver, né, cara? Pois é. Mas esse é outro assunto, foi mal. Então seguimos. Seguimos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, então não é por pouco, não é Sim. escassamente, mas é ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É justamente a ideia que você falou. Tudo isso Hum. tem o propósito de dar graças a Deus, de glorificar o nome do Senhor Jesus. E isso aqui tem a ver justamente com a overdose de Cristo, né? Onde a palavra dele habita ricamente, onde a gente se instrui e se aconselha mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos, cânticos espirituais, gratidão no coração. Então é justamente um coração que se volta para a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Pai deseja e nós somos tão cheios dele que nós não temos mais espaço para outra natureza, entendeu? A outra natureza é simplesmente afogada pelo lavar e pela água de Cristo em nossas vidas. Bem.